Há momentos na jornada do escolhido em que a dor não vem do inimigo declarado, mas daquele que sorriu ao seu lado antes de entregar sua alma ao tormento. Há feridas que sangram mais fundo que espinhos, porque foram infligidas por mãos que pareciam ungidas, por vozes que outrora cantavam com você os hinos da aliança, mas que, em segredo, tramaram contra a sua integridade espiritual, contra a sua honra, contra o chamado que Deus plantou em seu coração. E quando isso acontece, a alma se debate entre a indignação justa e a busca por uma resposta de cima, e o céu, aparentemente, permanece em silêncio. Mas ouça com atenção, servo fiel. O silêncio de Deus não é indiferença. O silêncio de Deus é o espaço sagrado onde Ele prepara a sua vindicação. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 6, está escrito: "E Ele fará resplandecer a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia." Deus não dorme enquanto o justo é caluniado. Ele observa, Ele registra, Ele julgará. E mais do que isso, Ele transformará cada injustiça em degrau de glória para aquele que persevera na confiança. Quantas vezes você se sentiu traído por alguém que chamava de irmão? Quantas noites chorou em oração, pedindo ao Senhor que explicasse por que permitiu tamanha perfídia dentro do próprio corpo de Cristo? E, pior ainda, quantas vezes viu esse mesmo traidor se levantar diante da congregação com o semblante de vítima, clamando por misericórdia, como se fosse ele quem tivesse sido ferido? Isso fere a alma com uma dor que poucos compreendem. Mas, querido, saiba isto: o Espírito Santo não se deixa enganar. O coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Pergunta o profeta Jeremias no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Mas o Senhor não apenas conhece o coração, Ele pesa os espíritos. Ele sabe quem semeou discórdia em seu nome, quem usou a linguagem da graça para esconder a serpente da inveja. E o seu julgamento é perfeito, porque ele vê não apenas os atos, mas as intenções ocultas. Você não está só nessa luta. José, aquele que foi vendido por seus irmãos, conheceu essa agonia. Enquanto seus irmãos riam com falsa inocência diante de seu pai, chorando pela suposta morte de um irmão que na verdade vivia preso por causa deles, José estava na cova da injustiça. Mas Deus estava com ele. No livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 21, lemos que o Senhor foi com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. A bênção de Deus não depende da justiça dos homens, ela depende da fidelidade dele. E mesmo que você esteja hoje na prisão da incompreensão, saiba que o Senhor está ali, tecendo redenção nos fios mais escuros da sua história. O mesmo Deus que transformou a cova de José no trono do Egito está preparando o seu exaltamento. O que foi dito para te destruir, Ele usará para te restaurar. Não tema o silêncio divino. Muitos pensam que, se Deus não fala, Ele se afastou. Mas às vezes, o seu silêncio é a voz mais alta que Ele pode usar. É no silêncio que o coração aprende a ouvir. É no silêncio que a fé é provada como ouro no fogo. O profeta Abacuque clamava: "Até quando, ó Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?" Conforme lemos no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Mas Deus não o ignorou. Ele respondeu com uma revelação tão poderosa que transformou o lamento em cântico. No fim, Abacuque declarou: "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." Isso é fé madura. Isso é intimidade com o Espírito Santo. Não é a ausência de dor, mas a presença de Deus na dor.
O inimigo quer que você duvide da justiça divina. Ele quer que você acredite que Deus fechou os olhos para o que fizeram com você. Mas a verdade é que o olho do Senhor está sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 15. Ele não apenas vê, ele registra cada lágrima. No livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, Davi, que conheceu a traição de amigos íntimos, declarou: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? As suas lágrimas não se perdem. Elas são coletadas por Deus como precioso unguento de sacrifício, e um dia Ele as trocará por coroas. Não se apresse em vingar-se. A vingança pertence ao Senhor, e Ele retribuirá. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, Paulo nos adverte: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Entregar a causa ao Senhor não é passividade, é ato supremo de fé. É dizer: Senhor, eu confio que o teu julgamento é mais justo do que qualquer reação minha. Ao fazer isso, você se liberta do cárcere da amargura e entra na liberdade da graça. E nessa liberdade, o Espírito Santo restaura não apenas a sua alma, mas também o seu testemunho. Você foi chamado para brilhar, não para apodrecer na sombra da injustiça. Por isso, levante os olhos. A sua história não termina na traição, ela se cumpre na fidelidade de Deus. Jesus mesmo foi traído por um dos 12, por alguém que comera do mesmo pão, que ouvira as mesmas palavras, que caminhara nos mesmos caminhos. Judas Iscariotes o entregou por 30 moedas de prata, e ainda assim, Jesus chamou aquele ato de cumprimento das Escrituras. Mas o fim não foi a cruz, foi a ressurreição. E do mesmo modo, o que o inimigo planejou para te matar, Deus usará para te ressuscitar. A sua ressurreição espiritual já começou. Ela se manifesta na sua capacidade de perdoar, de continuar servindo, de continuar crendo, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te fazer duvidar. Por isso, não desista, não se esconda, não se cale. A sua voz foi dada por Deus para profetizar, para edificar, para consolar. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, lemos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Você não é prisioneiro da mágoa, você é mensageiro da libertação. E a sua libertação começa quando você entrega ao Senhor todo ressentimento, toda mágoa, toda necessidade de justiça própria. O Espírito Santo está te chamando hoje a um novo nível de intimidade. Não mais a intimidade da bênção fácil, mas a intimidade da cruz, onde o amor é provado, a fé é refinada e a obediência é selada. É nesse lugar que Deus revela mistérios que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Mistérios que só são dados àqueles que mesmo na dor escolhem adorar, que mesmo feridos escolhem perdoar, que mesmo traídos escolhem crer. Se você está ouvindo esta palavra, saiba que não foi por acaso. Deus te trouxe aqui para te lembrar. Ele viu, Ele sabe, Ele está agindo. E a sua justiça, em breve, resplandecerá como o sol do meio-dia. Até lá, continue caminhando na fé, continue sendo fiel no pequeno, continue honrando o Senhor com os seus lábios e com a sua vida. Porque aquele que é fiel no pouco também será posto sobre o muito, conforme Jesus ensinou no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o seu Senhor: Está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Que esta palavra te encontre como um bálsamo, como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Que ela te lembre que você não está sozinho, que Deus não te abandonou e que cada lágrima derramada em silêncio está sendo transformada em eterna glória. Confesse hoje, com fé: Senhor, hoje entendo que o teu silêncio não é abandono, é preparação. E se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Revelação Divina. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está ferido pela traição de irmãos e deixe nos comentários a sua declaração de fé. Que o Espírito Santo te encontre hoje, te levante e te prepare para a glória que está por vir. Amém.